Olá, tudo bem? 2022, nós temos marcas importantes, centenários importantes, e essas datas jubilosas precisam ser relembradas. São efemérides históricas que nos fazem refletir bastante. São 200 anos da independência, por exemplo, são 100 anos de Darcy Ribeiro, por exemplo, são 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu em São Paulo entre os dias 13 a 17 de fevereiro, justamente nessa semana. Foram 3 dias, 13, 15 e 17, mas 3 dias que marcaram muito a cultura brasileira e a busca pela identidade nacional. O objetivo desse vídeo, esse vídeo curto, é a gente refletir um pouco sobre a semana de 1922, que não pode passar incólume nesta semana de 2022. Portanto, vamos conversar aqui de maneira bastante objetiva, mas eu quero fazer você pensar nessa data bastante significativa para a nacionalidade. Pois bem, eu fiz um pequeno resumo aqui, eu quero trocar essa ideia com você. É um diálogo, espero que você comente, converse comigo, também manifeste suas impressões. A Semana de Arte Moderna de 22 aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, que havia sido inaugurado em 1911, e inaugura o modernismo brasileiro. Era um teatro, portanto, muito jovem, né? Tinha um pouco mais de uma década de existência e representava muito a aristocracia paulista, a elite cafeeira. Aquele terroir, aquele ambiente sociopolítico, econômico, ele é absolutamente fundamental para entender a Semana de Arte de 1922. A elite cafeeira paulista começava a, de fato, se tornar a grande hegemonia da economia nacional. A balança comercial dependia muito do café e São Paulo tinha, portanto, um protagonismo econômico que não perdeu mais, né? Tem até hoje, na verdade. Então é impossível pensar a Semana de Arte Moderna de 22 sem pensar no contexto paulista, né? Elite cafeeira. Mas aconteceram outras coisas naquele momento também. Em 1922 foi fundado o Partido Comunista do Brasil. E os intelectuais brasileiros, sobretudo os mais jovens, estavam bastante empolgados com a criação do PCB, PCdoB. Na verdade, era ainda muito incipiente toda essa história do marxismo-leninismo, porque a Revolução Russa tinha acontecido há pouquíssimos anos antes, né, em 1917. Então estava candente esse assunto, essa discussão. É importante também lembrar que a semana se dá poucos anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Ainda havia traumas no cenário geopolítico internacional, muito medo do que podia acontecer nos anos seguintes. E o Washington Luiz era o governador de São Paulo. Quem era o Washington Luiz que apoiou a Semana de Arte Moderna? A pedido do Paulo Prado. Washington Luiz era o representante da elite cafeeira, da aristocracia do café de São Paulo. E o Washington Luiz, que governou São Paulo naquele momento, ele torna-se, poucos anos depois, 4 anos mais precisamente, presidente do Brasil. E o Washington Luiz foi o último presidente dessa política da República Velha conhecida por todos nós como café com leite. Washington Luiz é um nome muito importante, porque em torno dele muitas coisas acontecem, e é impossível pensar a Semana de Arte Moderna sem pensar também nas figuras políticas que apoiaram, né? Washington Luiz, a figura central. Pouco tempo depois é bom lembrar que acontece a Revolução de 1930. Revolução, golpe, enfim, é uma outra discussão. O objetivo aqui não é histórico, é apenas trazer uma reflexão. Mas Vargas toma o poder em 1930, justamente dando um fim à República Velha, a República do Café com Leite. Também naquele 22 acontece o tenentismo, que foi um movimento bastante importante de questionamento à hierarquia militar, de questionamento à moralidade pública brasileira. 22, por exemplo, no tenentismo, propicia o surgimento do próprio Luiz Carlos Prestes, que anos depois se torna uma figura política fundamental para compreender o Brasil da primeira metade do século passado, né? Na Europa, em se tratando de arte, havia as chamadas vanguardas europeias, cubismo, expressionismo, futurismo,
o surrealismo, o dadaísmo, eram movimentos muito importantes, né? Então, por mais que o Brasil, naquele momento, em 22, através dos seus grandes artistas, aí estava colocando em discussão a arte clássica e o europeísmo, de certo modo, as vanguardas europeias, elas têm um diálogo fundamental para esse momento, até para romper, por exemplo, com o europeísmo. O Brasil dialoga com as artes europeias, né? O grande objetivo era esse, né? Assim, era a ruptura das artes. Mas o movimento não pode ser compreendido apenas como um movimento artístico, como um movimento estético, mas também como um movimento social, cultural e político. É fundamental ter essa compreensão da Semana de Arte de 1922, que objetivava realmente romper com essa estética do simbolismo, do parnasianismo, com essa estética literária, com essa estética da cultura, das artes plásticas, enfim. Era o grande objetivo dos protagonistas de 22, trazer algo novo, uma nova linguagem, um novo conceito. Isso refletiu muito na questão política também do Brasil naqueles anos, né? E esse assunto é muito caro para mim porque eu me dedico há anos a estudar a identidade brasileira, a discutir o pensamento político-social brasileiro em busca do que seria um pensamento realmente brasileiro, em todas as áreas, sobretudo na área da política, da cultura, da filosofia, da sociologia. E esse assunto, portanto, é bastante caro para mim. Então, essa semana de 2022, eu tenho refletido muito sobre a semana de 1922. Em vários aspectos, essa reflexão tem se dado assim comigo. A semana teve alguns protagonistas importantes. É impossível falar da Semana de Arte de 22 sem falar do Mário de Andrade. É impossível falar da Semana de 22 sem falar de Oswald de Andrade. É impossível falar da Semana de 22 sem falar de Graça Aranha, de Di Cavalcante, de Anita Malfatti, de Vila Lobos, de Lazar Segal, de Vitor Brecheret. Inclusive, a Tarsila do Amaral não é citada, mas é importante lembrar que a Semana de 22 não foi apenas a Semana de 22, mas um movimento que permanece muito vivo, né? Nos anos seguintes, nas décadas seguintes, o modernismo brasileiro ele se incorpora na cultura nacional, inclusive na cultura política nacional. Então, apesar de Tarsila não ter participado, Tarsila é um grande nome, né? Da Semana de 22, né? E é interessante o Brasil dos anos 20, porque naquele momento você tem Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, duas grandes mulheres brasileiras das artes, discutindo um novo conceito, uma nova linguagem, com um protagonismo importante. Em outros países isso não aconteceu, inclusive países centrais, isso não aconteceu. Ter duas mulheres tão fortes, com um protagonismo tão significativo nas artes e na cultura. É importantíssimo esse ponto para compreender o quão disruptivo foi aquele movimento em 1922, né? E a grande questão era como o Brasil se vê a si próprio. Qual é a grande discussão naquele momento, né? O que é a identidade nacional? O que é realmente a brasilidade, o Brasil? Quem somos nós enquanto povo, enquanto nação? Qual é a nossa cultura? Essas perguntas eram muito importantes para aqueles jovens que pensaram, estruturaram a Semana de 22, sobretudo para Mário de Andrade, que foi um grande pensador brasileiro, precisa ser estudado bastante, para além do aspecto literário. Um grande escritor, um grande pensador da cultura, um grande pensador do Brasil, da brasilidade, da identidade nacional. Anos depois, é importante, tem outras gerações de modernistas, essa é a primeira geração. Anos depois, Drummond, por exemplo, é um nome muito importante para o modernismo brasileiro. E aí aqui eu me refiro a Drummond, porque Drummond também é muito caro, especialmente para mim, mas é muito caro para o Brasil, para a mineridade. Então Minas dialoga com o modernismo. E Drummond, como um agente político, trabalhando com Capanema, foi fundamental para a estruturação do modernismo, enquanto também um direcionamento político do Brasil. O modernismo se tornou, muitos dizem isso, o modernismo se tornou o guia, a bússola oficial da cultura brasileira, estruturalmente no governo, em ações de governo, né? Você tem Murilo Mendes, Cecília Meirelles, o próprio Guimarães Rosa, que é considerado um grande modernista absolutamente disruptivo, cria uma linguagem própria, mas essa linguagem foi possibilitada porque anos antes caminhos foram abertos pelos modernistas. Manuel Bandeira, que tem a sua poesia Os Sapos, declamada pelo Ronald de Carvalho, e se tornou um símbolo daquela semana, né, de 22.
Muita gente, inclusive, hoje diz, né, há pesquisadores que apontam isso, que as vaias, sobretudo aos sapos de Manuel Bandeira, teriam sido articuladas pelo próprio Oswald de Andrade, que teria pago alguns universitários para vaiarem os sapos, o que causou, de fato, uma série de discussões na imprensa na época, enfim. Raul Bob, tem uma série de importantes escritores brasileiros, né? O importante naquele momento era a libertação estética. Isso era um ponto essencial para se compreender o que o Brasil pensava. Mas além da libertação estética, está por trás uma grande discussão política, uma grande discussão da sociedade brasileira, da nação brasileira, da cultura nacional. O Mário de Andrade busca, de fato, beber dessa fonte do Brasil profundo e discute isso, né, dizendo que o Brasil não estava no centro, tampouco seria uma manifestação do europeísmo, né? Não se poderia reproduzir arte europeia no Brasil. Há um ponto importante aqui, eu chamo a atenção, o Monteiro Lobato, ele faz algumas críticas, inclusive a arte de Anita Malfatti, e isso causa a coesão do grupo que depois organiza 22. Essa crítica se dá antes de 1922. Então, 22 ele é apenas um ponto importante e significativo, um marco, mas 22 acontece antes. No movimento modernista acontece antes, se cristaliza em 22 e tem efeitos importantes nas artes, na cultura, na literatura brasileira nas décadas seguintes. E até hoje estamos aqui discutindo 22, porque 22 traz um ponto que nos incomoda e nos deve incomodar mesmo, que é quem somos nós enquanto povo, qual é a nossa identidade, qual é o papel do Brasil no mundo. Esses pontos são absolutamente fundamentais. Esses questionamentos, eles devem dizer respeito ao Brasil, aos brasileiros. E esse pensamento crítico sobre o país é também algo absolutamente importante. E aqui, já encerrando, eu recomendaria alguns livros que tratam da semana de 22, direto ou indiretamente. Um livro recente, que será lançado oficialmente, eu tive a oportunidade de ler alguns trechos, será lançado oficialmente nos próximos dias, que é o livro do Rafael Cardoso, pesquisador da Federal do Rio de Janeiro, que se chama Modernismo em Preto e Branco. Ele traz justamente essa visão de uma pluralidade de modernismos, que não acontece apenas em São Paulo, apesar de, claro, ser o centro fundamental naquele momento das discussões modernistas e da Semana de 22, que ocorre no Teatro Municipal, mas tem uma reverberação e uma pluralidade de modernismos em todo o país, inclusive em Minas Gerais, com Murilo Mendes, com Carlos Drummond de Andrade, com João Guimarães Rosa, enfim. E também trago uma sugestão aqui, que é a conferência que o próprio Mário de Andrade ele proferiu no Itamaraty 20 anos depois de 22, portanto 1942, e se chama Movimento Modernista. Ele faz uma série de críticas aos próprios modernistas, a ele próprio. Ele usa uma carga de adjetivos assim muito forte. Ele diz que o movimento, por vezes, ele foi organizado por levianos irresponsáveis, aristocráticos. É um movimento dionisíaco e um movimento que não teria compreendido corretamente o Brasil. É uma autocrítica muito forte, mas merece muito a leitura, ainda que ele tenha pegado pesado consigo próprio. Também chama atenção para um outro artigo muito interessante do Drummond. O Drummond escreve em 1972 um artigo para celebrar os 50 anos da arte moderna, em 72, e ele diz o seguinte: a semana foi um grito no salão bem comportado, e para dar grito não se pede licença ao distinto auditório, grita-se. Percebe-se a importância da semana de 22. Portanto, Drummond escreve 10 anos após essa crítica de 42 do Mário de Andrade. E aí, finalizando aqui, eu chamo a atenção para a síndrome de Estocolmo, que é aquela síndrome que o sequestrado, a sequestrada, se apaixona pelo sequestrador. A semana, de certa forma, rompe com isso. É o Brasil se descolonizar e romper de maneira antropofágica, e a antropofagia é absolutamente fundamental para entender o movimento de 22, romper com o europeísmo e criar uma identidade nacional na cultura, nas artes, na literatura, e por que não na política. Isso é fundamental, entender o movimento antropofágico. E Oswald tem um papel fundamental nisso, porque Oswald, inclusive,
escreve o manifesto, né? O Manifesto Poesia para o Brasil, por exemplo, e também um manifesto de cunho filosófico. O Oswald tentou ser professor da Universidade de São Paulo, acabou não sendo aprovado porque não tinha titulação. Professor de filosofia, seria um brilhante professor de filosofia, traria importantes questionamentos, iria instigar muito o pensamento nacional na academia, né? Apesar do próprio movimento de 22 questionar o academicismo. É uma pena que Oswald não tenha sido aceito, porque a academia possuía regras bastante inflexíveis, né? De proibir um gênio como Oswald de se manifestar filosoficamente na academia, né? Um homem que tanto pensou a cultura brasileira. Mas, enfim, né? Vale esse registro, de todo modo. A sociologia da cultura, a filosofia da cultura, elas precisam muito refletir ainda sobre a Semana de 22. Há muito a ser discutido, não apenas sobre um viés histórico, mas, sobretudo, uma reflexão que seja capaz de trazer questões contemporâneas para aquele debate de um século atrás. Por exemplo, a superação do atraso, que foi algo tão importante da década de 60 no Brasil. Essa discussão, inclusive, até hoje ela é importante. O subdesenvolvimento, o que faz o Brasil um país atrasado. Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto discutem isso, entre outros tantos, né? Sociólogos, pensadores do Brasil, e são questões que ainda são muito sensíveis para todos nós. Essa superação do atraso, isso dialoga muito com a necessidade de empoderamento de uma identidade nacional que seja de fato cosmopolita, plural, diversa e inclusiva. Essas questões ainda estão muito candentes, e 22 tem um papel muito importante, uma espécie de luz do passado que nos auxilia muito a compreender esses descaminhos do presente. Eu gosto muito de discutir 22, não com um olhar apaixonado, mas com um olhar crítico da reflexão do que aqueles caras e aquelas moças fizeram, e da importância que é a gente até hoje discutir os caminhos do Brasil. E aproveitando que a gente faz 100 anos de nascimento do grande mineiro brasileiro Darcy Ribeiro, há um outro questionamento em voga, né? Que é o mesmo de 22, repaginado politicamente, que Darcy Ribeiro sempre fazia, né? Que é o papel do país no mundo. Qual é o papel do Brasil no mundo? Darcy era muito otimista, né? A construção da nova Roma seria no Brasil, com uma identidade cosmopolita e trazendo ao mundo um jeito brasileiro que pode contribuir muito com os arcaísmos para romper e superar preconceitos, superar injustiças, superar o atraso, que não é apenas brasileiro, que é globalizado. A nova Roma poderia ser a Terra Brasilis, e esses questionamentos de Darcy dialogam com a Semana de 22, que foi um movimento muito maior do que a cultura e as artes. Foi a cultura, foi a arte, foi a política, foi a literatura, foi tudo isso. Viva Oswald, Mário, Manuel Bandeira, Anita Malfatti, Tarsila. Viva a cultura brasileira. Pensemos, reflitamos, sem a patriotada, sem nenhum tipo de ufanismo que nos impeça de enxergar, mas sem também nenhum tipo de subserviência, sem síndrome de Estocolmo. O Brasil precisa se enxergar como uma terra grande que é capaz de produzir cultura, terra milenar, que possui há milênios uma cultura que precisa ser valorizada, repensada, recriada, mas jamais subestimada. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de 20 minutos. E vamos dialogar. Manda aí comentário, vamos trocar ideia. O Brasil precisa das nossas reflexões, de todos nós. Valeu, gente. Tchau, tchau.